espírito subjetivo ele é dividido em três grandes seções. A primeira trata sobre a alma do homem na antropologia. A segunda trata sobre o ego, o eu, na fenomenologia. E por fim, o espírito é tratado na psicologia. Na antropologia, a alma ela é o imaterial, como o intelecto possível de Aristóteles, enquanto capacidade para se identificar com todas as naturezas, todas as qualidades da natureza, todos os atributos. Então, é meio que um universal abstrato por trás de toda a forma física. A alma natural, ela é enquanto determinada para a natureza. Ou seja, ela é, nesse primeiro momento, ela tem as suas capacidades, ela se enxerga como voltada para o mundo exterior ainda. As qualidades naturais são as características dadas pela natureza, como, por exemplo, o lugar onde a pessoa nasce, a temperatura, a alimentação que ela tem, tudo isso vai modelar a alma de forma que ela enxergue o mundo sob uma perspectiva. Uma pessoa que nunca viu uma fruta vermelha ou alguma coisa vermelha não vai saber o que é vermelha. Então, nesse sentido, ela é determinada pelo meio. As mudanças naturais são as formas com as quais a própria alma ela vai mudando no decorrer da vida de um indivíduo. Como, por exemplo, a mudança de idade, a divisão sexual que vai implicar em atividades, em formas de enxergar o mundo, e também na própria vigília e no sono. O sono é como a alma particular ela vai abstrair de todos os singulares e ela vai voltar a seu estado de universalidade abstrata. Com a sensação, a vigília ela tem a característica de ser o apontamento de singulares em oposição àquele universal do sono. E da sensação nós chegamos à alma sensitiva, que é quando o indivíduo ele desenvolve uma interioridade a partir daquelas várias sensações. A alma sensitiva ela é uma individualidade abstrata, igual a outra. Enquanto que o sentimento de si é a posse da individualidade como um sentimento particular, como uma daquelas outras sensações que ela tem. E aqui entra um trecho muito interessante sobre a loucura, que quando uma alma natural, ela vai absorver esse sentimento de si, vai desenvolver, ela pode acabar fixando seu centro em alguma outra coisa que não ela mesma. Portanto, em uma figura histórica, em um objeto, a pessoa que ela acha que ela é Napoleão, uma pessoa que ela acha que ela é uma planta, ou que ela acha que ela é uma nuvem, ela fixou esse sentimento de si em alguma outra coisa que não nela mesma. Tem um livro muito interessante escrito sobre isso, sobre a aplicação desse conceito à psiquiatria. Que a psiquiatria, ela, na tese do livro, ela é vista como uma doença, a loucura é vista como uma doença tratada com medicamentos, com
combate químico, com análise da estrutura do cerebral, quando que a raiz do problema pode ser muito mais cognitiva mesmo. E qual seria a terapia para isso? O livro vai adiantar dizendo que a cura é a dialética com o outro, que não deixa de ser verdade, porque uma aplicação bem mais imediata é a que é dada pelo próprio Hegel no texto. Que para curar a demência precisa se aproximar do doente, não confrontá-lo diretamente, mas da sua própria loucura tentar abstrair, tentar retirar dialeticamente a semente que vai destruir aquela própria loucura. Como, por exemplo, os exemplos que é dado no texto são muito engraçados, mas imaginando aqui um agora, seria, por exemplo, uma pessoa que imagina que é uma zebra e a zebra tem tais e tais características. Então, dessa própria fantasia que a pessoa tem, a gente pode elaborar um discurso ou algum apontamento que vai fazer o louco perceber que aquilo não é verdade. Por exemplo, dizendo: nossa, você tem uma mancha na sua listra branca. E essa mancha você não tem na lista negra. Quando a pessoa for analisar no próprio corpo para ver, ela vai perceber que ela não é uma zebra. E assim ela vai sair da loucura. Um exemplo meio bobo, mas acho que capta o espírito desse trecho. Por fim, a alma efetiva, ela é quando o humano ele adquire o domínio sobre tanto essas sensações internas quanto as sensações internas, sendo senhora de si. E o que dá origem à próxima forma de espírito subjetivo, que é o ego, estudado pela fenomenologia, que é uma forma bem resumida, mas mais trincada do texto da fenomenologia do espírito. Na fenomenologia, o eu ele é reflexão infinita tendo por objeto a natureza imediata. Sua primeira forma, como vimos, é a consciência. E ela a certeza sensível, com o objeto que é dado como imediato ao eu. Pela percepção, um objeto ele possui muitas propriedades. Então ele já passa por uma pequena mediação. A meditação que o próprio objeto faz das sensações diversas que ele provoca no sujeito. O entendimento, ele interioriza aquelas leis da natureza que estão no fenômeno, nas percepções do objeto. Ele vai se mudar, ele vai interagir com outros objetos, e aí todas aquelas propriedades serão analisadas como leis pelo entendimento. Na autoconsciência, o próprio eu se toma por objeto, a partir de ver aquela riqueza que existe no objeto exterior. Pelo desejo, o eu consome e nilifica o objeto. Não sei se está gramaticalmente correto, se é a mesma coisa que nulificar, mas eu penso em criar um neologismo de nilificação, quando eu transformo alguma coisa em nada. Quando, por exemplo, a autoconsciência aqui vê um objeto e o consome por transformar ele num nada. Fala assim, esse objeto ele não tem uma constituição própria, ele faz parte de mim também. Então, nihil, do latim nada,
seria o processo de nilificação, seria a transformação de algum objeto ou de alguma pessoa ou de alguma instituição em nada. Não só ignorando, mas também como que atropelando aquela coisa e usando ela em benefício próprio ou como meio para alguma outra coisa. A gente tem aquela luta do senhor do escravo, quando uma autoconsciência entra em contato com a outra e elas tentam lutar pelo reconhecimento mútuo. Ao servir a vencedora, a autoconsciência derrotada, ela reconhece o outro, pelo menos como ser livre, né? Nesse primeiro momento de uma atitude unilateral. Porém, ao receber os trabalhos, frutos, os frutos do trabalho da serva, o senhor também ele acaba adquirindo consciência da liberdade do outro. E assim, essa atitude, nos quais as ambas se reconhecem como livres, é a razão. E a verdade, vista do ponto de vista da própria relação, a razão de cada sujeito é o espírito. Na medida em que a razão que está em ambos, unida, é o espírito. Que é o objeto da próxima sessão, a psicologia. Então, apesar da gente já estar tratando de algo que ultrapassa o indivíduo, a gente ainda está vendo da perspectiva do indivíduo. Enquanto dois indivíduos usam a razão, a gente pode dizer que o espírito é a atitude abstrata que ambos têm em uma mesma situação. O espírito ele vai ser a reflexão sobre a unidade entre o singular, como sujeitos ou os objetos, e o universal, a razão abstrata que ele tem dentro de si. Na psicologia, ela vai estudar o espírito em 3 manifestações. A primeira delas é o espírito teórico. Quando o saber ele é como que posto pelo próprio espírito, o objeto de conhecimento. Sua primeira forma é a intuição, na qual o saber ele é um objeto, o saber ele é feito sobre um objeto singular. Pela representação, esse singular ele vai ser elevado a universal. E o pensamento é a reflexão sobre as categorias percebidas nas relações anteriores. O espírito prático, em contraposição ao teórico, ele é como que o espírito ele vai agir sobre ele mesmo. E essa ação ela é a vontade. Sua primeira manifestação é o sentimento prático. Enquanto a atitude ela vai ser singular e contingente. Pela tendência, o espírito ele vai se inclinar a alguma coisa especificamente. Ela vai se dirigir a alguma coisa. Não mais como uma entre muitos, mas aquela que ele escolheu, aquela que ele tem, que ele objetiva. E ele objetiva porque ele busca, ele tem por detrás de si a felicidade como meta. O espírito livre, por fim, será o espírito que se liberta com esse universal que está por trás de si, mas aplicando-o ao singular.
Dessa forma, não é mais o singular que vai se dirigir ao universal, mas é o universal do espírito que vai aplicar sobre cada uma de suas ações. E esse é o fim da psicologia e, consequentemente, do espírito subjetivo.